Essa é a Unisofia e vai! Salve, salve! Salve, galera, beleza ou não? Firme demais? Firme. Bom, Vamos pra mais um aí? bora lá. Mais um episódio aí então, podcast Unisofia. Nesse episódio, fala aí, porco. Vamos falar sobre o quê? Sobre visão holística, cara. Uma das atitudes nexialistas, né, das 5, na verdade, que é a captação. A primeira que a gente falou é a captação sensorial ativa. A segunda que a gente falou foi a intuição. Agora a terceira está sendo visão holística. E ainda tem mais duas, que é observar a natureza e a última é a brotabilidade. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais dessas duas primeiras, né, captação sensorial ativa e a intuição, episódio 2 e episódio 4. Corre lá para assistir que tá bem legal. Vamos que vamos. Show de bola, episódio 5, visão holística aqui então. Mais uma atitude nexialista, né? Opa! Mas, cara, vou começar explicando aí o que é o check-in, o bendito check-in que a gente sempre faz no começo, né? A gente não explicou ainda. A gente sempre gosta de começar, tanto nos episódios quanto nas reuniões que a gente faz, né? Qualquer encontro assim, um check-in e um check-out, né? Para começar e fechar o encontro falando, né? Como que cada um chega e como que cada um sai, né? Acho que é uma forma da gente equalizar, né, a energia de todo mundo, né? A gente, cada dia diferente, vai chegar num estado físico, emocional e etc. diferente, né? Então é da hora pra gente conectar todo mundo, né? Criar até uma empatia e equalizar isso aí. E aí, opa, então já sei como é que cada um tá chegando. E aí começa depois o fechamento também, né? Como é que, o que a gente extraiu daquele encontro, né? O que ficou de lição, o que mais me pegou no check-out, na saída, né? Ótimo. E às vezes até de verbalizar, né, cara? Ó, tô chegando, sei lá, cansado, tô chegando irritado, tô chegando feliz pra caramba, tô chegando, sei lá, meio que, nossa, tô com uma energia lá em cima. E só de verbalizar já equaliza, né? Todo mundo sabe como é que você tá, tal. Então você entra aí, que nem você falou, na mesma, entre aspas, sintonia, né? E aí fica mais fácil essa troca de ideia. Eu acho que é muito legal, cara. Show de bola. Então vamos fazer aí, né, cara? Vamos praticar agora aí o check-in. Bom, vou puxar aqui então. Eu tô chegando bem animado, com bastante energia. Parece até um clichê, porque eu acabo sempre falando isso. Não sempre, mas a maioria das vezes, né? Mas o dia de gravação aqui, a gente sempre tá na raça aqui, né? Principalmente pra falar as atitudes nexialistas e essas coisas assim. Visão holística também gosto muito. Tem tudo a ver com nexialismo e tem tudo a ver com muita coisa que eu tô fazendo hoje em dia, então tô animado. E a gente sempre também fala de ter um script mínimo e depois uma coisa que vai ser improvisada ali na hora, que pra mim é a parte mais legal, né? Exato. A gente fica esperando essa parte, né? Cara, eu tô chegando também com uma energia do caramba, eu não só sei a causa dessa energia. Eu acredito que parte dela seja por essa excitação, né? De falar, cacete, vamos gravar. E a parte, eu acho que é por causa da cafeína, cara. Eu tomei 3 copos de café hoje. Então eu tô muito acelerado. Mas eu gosto de ficar assim, cara. E vamos que vamos. Eu tô, de novo, expectativa também parece clichê, expectativa alta. Vou falar, eu fico pulando de galáxia em galáxia aí, pô, tô na Via Láctea, falo que eu vou pra Andrômeda, tá ligado? Então vamos pra Andrômeda de novo, então. Eu tô com expectativa lá em Andrômeda, vambora. Da hora. Cara, eu acho que antes de mais nada é da hora a gente definir, né? Tipo, visão holística, né? Até a gente ouve aí meio manjado em alguns lugares, né? Esse lance de holístico, não sei o que holístico, tá até na moda, tudo é holístico agora, né? Exato, cara. Mas o que é esse lance aí de... O que é holístico? O que é visão holística? Vamos catucar aí nessa definição um pouquinho? Bora. Cara, primeiro eu vou começar o seguinte. O holístico, na verdade, é que é um adjetivo, né? Ele vem da onde? De que palavra? Ele vem da palavra holismo. Holismo é um substantivo que, aí se você for lá pra etimologia da coisa, né? O holos do holismo quer dizer todo, né? Inteiro. O conceito em si de holismo, ele é relativamente jovem, lá de 1926, mas já vem sendo colocado em prática, né? Desde lá do século VI a.C., com o Heráclito, que ele falava o seguinte: todo é parte e parte é todo. Como é que eu explico isso aí para vocês? Eu gosto de explicar dando exemplo. Você pega um corpo humano, por exemplo. O corpo humano ele é feito de vários sistemas, né? Respiratório, sistema cardiovascular, sistema nervoso e assim vai. Então,
se você pegar o ser humano em si, você vai ver que ele é feito dessas partes. Mas se você pegar a parte, por exemplo, do sistema respiratório, você vai ver que é feito de outras partes. Então, depende muito do sistema que você está definindo, né? Qual é a minha condição de contorno ali? Então, isso para mim, o todo é feito de algumas partes. E essa parte que eu estou analisando pode ser, esse todo, na verdade, que eu estou analisando, pode ser a parte de um negócio mais amplo. Então, só que eu quero agora voltar, na verdade, para o conceito que eu falei que é jovem, né, de 1926. Ele foi inventado pelo Smuts, que foi o primeiro-ministro da África do Sul. E aí ele falava o seguinte, que o todo é mais do que a soma das partes. E isso eu fiquei pensando pra caramba sobre essa frase. Eu falei, como é que eu vou conectar essa frase com a frase lá do século VI a.C.? Se eu pensar, na verdade, que aí o corpo humano ele é feito de sistemas, será que o sistema por si só, eu pego o circulatório junto com o nervoso, e junto também com o respiratório e assim vai, será que isso dá um ser humano? Pois é. Eu acho que até por isso que a visão holística é uma atitude nexialista, né? Porque a gente precisa contar não só com essa soma, mas com a conexão entre as partes, né? Como que esses sistemas se relacionam entre eles e etc. Então, o conceito de nexialismo, ele forma até o próprio conceito de visão holística, né? Se a gente for ver. E por isso que a visão holística é uma atitude nexialista, a gente considera, né? O nexialista, se ele vai conectar diferentes coisas, que né, aparentemente não existe nenhuma relação e etc., aquela história toda, então ele vai precisar ter uma visão mais ampla do todo, né? Enxergar quais são as partes, onde estão essas partes, como que essas partes se relacionam entre si e etc., né? Por isso que eu acho que, assim, essa frase é legal, porque ela fala que o todo é mais do que a soma das partes, né? Então, quando você pega a parte e junta e considera ali as interdependências, as conexões, as relações entre as partes, aí sim, e olha que legal, cara, acho que o nexialismo fomenta isso tudo, porque aí sim o nexialismo olha para a conexão e vê como é que aquilo se conecta, como aquilo se relaciona. Então, pra mim, pra gente, né, o pulo do gato que é sim a junção das partes, mas é maior por causa disso, para você considerar, na verdade, essas conexões, essas interdependências e tudo mais. Da hora, eu acho que aqui entra muito um conceito que eu também acho que é muito legal e tem tudo a ver com a visão holística, que é o conceito de granularidade, que nada mais é do que um nível de detalhamento de alguma coisa. Vamos pensar uma trena, né? Qualquer coisa que você pegue ali, uma trena para medir alguma coisa. Uma trena que está segmentadinha, vamos supor, em centímetros, ela tem a granularidade ali. Agora, uma trena que está segmentada em milímetros tem uma granularidade mais fina. Você consegue ser mais preciso, porque você entra num nível de detalhamento maior, com milímetro. Então, esse é o conceito, né? Explicando de uma forma bem simples, de granularidade. E aí, nesse exemplo, até o próprio exemplo do corpo humano a gente pode dar, né? A gente pode dar vários níveis de zoom in e zoom out dentro do corpo humano, né? O corpo humano, beleza, ele é composto de sistemas, mas se a gente dá um zoom in de novo, esses sistemas são compostos do quê? Tem órgãos, esses órgãos são compostos de quê? De tecidos, né? Aí beleza, tecido, dá um zoom in de novo, tecido, tem célula. Você dá zoom in, tem vários componentes da célula, você entra mais, tem molécula ali, né? Tem átomo, tem quark. Então você vai quebrando isso. E a mesma coisa para o zoom out, né? O corpo humano, você como ser humano também faz parte de outras coisas. Você pode dar um zoom out, você pode falar que a gente faz parte de uma sociedade, de um grupo específico de pessoas ou de um planeta, e esse planeta faz parte de uma coisa maior. Então, esse lance de granularidade eu acho que é legal, né? Porque a gente vai, como se fosse aquela lupa do computador, né? Que a gente vai dando zoom in e zoom out, a gente vai entrando em vários níveis, assim, e isso ajuda muito a gente construir essa visão holística, né? Então, eu acho que essa que é a importância, né? Da gente construir essa visão holística, né? Exato, cara. Isso me lembra um negócio, cara, na real. Que não existe uma visão holística, ela totalmente holística, né? Se eu for ver. Até onde vai minha condição de contorno? Ou seja, entenda a condição de contorno como meu limite do sistema, né? Fala assim, poxa, até quando que eu vou analisar? Existe uma visão holística utópica? Cara, eu acho que não, velho.
Porque a gente, né, existe um universo aí observável, tal, que a gente, né, que a gente observou o ser humano como raça, mas a gente não sabe o que tem mais, entendeu? E aí, meu Deus do céu, explode a cabeça, né, cara? E aí você tem esse, eu vou chamar de vislumbre holístico, que tá ligado à visão holística, né? Mas assim, questionando um pouquinho a visão, nesse viés de vislumbre, né, então eu consigo vislumbrar, na verdade, aquele sistema sendo um todo, consigo vislumbrar as partes, isso eu consigo montar na minha cabeça, você fala assim, nossa, então, poxa, isso aqui implica nisso, a causa, o efeito, esse efeito que está acontecendo é por causa da interação de, sei lá, 2, 3 partes, tal, mas eu estou vislumbrando, né? E eu queria colocar aqui um conceito para a gente trabalhar também de análise holística, né? É a gente colocando ali no papel mesmo a visão holística, o vislumbre no papel. A gente pegar lá e analisar de verdade as implicações, né? Poxa, qual é o elo entre essa causa e esse efeito? Que esse efeito, na verdade, vai ser causa para outra coisa. Então você vai analisando, na verdade, toda a cadeia, né, velho? Então, para mim existe essa diferença. Pode ser que, assim, não exista, por exemplo... Não existe uma visão formal... Uma visão não, desculpa. Uma definição formal, por exemplo, para diferenciar a visão da análise. Só quero deixar essa provocação para a gente colocar mais isso, né, no papel, né? Levar mais em consideração, por exemplo, a análise holística. A análise lembra muito a bunda na cadeira, papel na mão, o papel e o lápis na mão ali, eu calculando mesmo, eu observando na verdade, eu levando isso para a minha tomada de decisão. Né? Isso vem totalmente de desencontro com uma visão mecanicista da coisa, né? Que é uma visão mais determinista da coisa, né, cara? Que, falando rapidinho assim, bem simples, que essa visão aí, ela começou a ser dominante lá pelo século XVII e tal, que é uma visão mais pautada na racionalidade, né? Nas exatas, né? Nas leis da física e matemática ali, pá, duro. Um cara bem famoso aí, o Newton, foi um cara que meio que legitimou, né, esse tipo de visão. Culpado aí disso tudo é o Newton, então. Cara, eu não diria culpado, ele é culpado por muita coisa boa, né? Mas essa visão de realidade, sabe? Uma realidade mais linear, uma realidade mais determinista, assim, mais monocausal, né? Ou seja, uma causa para um efeito. Então, isso vem totalmente de desencontro com a visão holística em si, né? Com certeza. E esse lance da causa e efeito, que eu acho que é onde pega a coisa, né? Pra gente ter uma visão holística mesmo, eu acho que é entender, é quebrar esse pensamento de que existe, assim, vamos dizer, uma cadeia linear, né? De causa e efeito, e passar a entender que, na verdade, existem inter-relações de causa e efeito, né? É até uma característica, quando a gente gosta muito de falar de complexidade aqui, né? E que tem tudo a ver com nexialismo. E nos sistemas complexos, essa é uma característica muito forte, né? Boa. Que a causa e efeito, elas não estão, né, sempre, necessariamente interligadas no tempo e no espaço. Então, esse é um negócio muito louco. É entender que, às vezes uma coisa que aconteceu aqui, que eu fiz aqui, que eu puxei daqui, vai ter uma consequência lá do outro lado, para uma outra realidade, num outro ambiente, num outro contexto, numa outra época, né? Um exemplo, assim, bobinho, que eu acho que é legal, que eu lembro muito bem até de ter no livro lá da Quinta Disciplina, do Peter Senge, que pra mim é uma das grandes referências, assim, de falar de visão holística, né? A quinta disciplina, né, que é o nome do livro, a quinta disciplina dentro dessas 5, é o pensamento sistêmico, que é olhar para o sistema, é olhar para o todo, né? É olhar para esse holístico, né? E aí ele contava lá uma historinha que era assim, você tá na cozinha da sua casa, aí de repente você olha, tem uma poça d'água no chão. Você fala, caralho, né? Será que alguém que derrubou água aqui? Não sei lá, né? Você vai lá e seca, você nem pensa, né? Secou, passou um paninho ali, vazou fora, foi, sei lá, trabalhar, voltou, viu que a poça tava lá de novo. Falei, caralho, né? Aí, bruxaria. Você falou assim, não é possível, né? Aí você olhou aí você falou, será que tá pingando alguma coisa? Aí você olha pro teto, o teto tá pingando. Aí você fala, caralho, não era alguém que derrubou, né? O buraco é um pouco mais embaixo, é o teto pingando aqui. Ou um pouco mais em cima, né? O buraco é mais em cima nesse caso, né? Boa.
Aí você fala assim, bom, beleza, vou lá, faz um remendo ali no teto, né? Sei lá, coloca alguma massa, alguma coisa que você vai lá improvisar, alguma coisa assim, né? Pô, um remendinho no teto, o furo também nem era tão grande ali, né? O vazamento ali não era tão grande. Remendou o teto, ele parou. Aí você ficou até um tempo esperando ali, pô, funcionou, velho, suave. Aí, cara, aí você foi dormir, no dia seguinte você acordou, o que aconteceu? Quem que tava lá de volta? Adivinha? A desgraçada, né, da poça. Tava lá de novo, o vazamento tá lá, a poça tá lá de novo. Aí você fala, cara, esse remendo no teto aqui não resolveu, né? Você vai investigar o negócio, você vê que tem um cano ali naquela altura ali do teto que tá vazando. Aí ou, né, você vai chamar um encanador pra fazer, vai lá, vai ver, vamos ver, resolver esse negócio desse cano aqui, né, cara? Aí remendou, viu que o cano tinha um furinho lá, remendou o cano, pô, agora não remendou o teto, remendou o cano. Então você já viu que o buraco, de novo, né? Pô, aprofundou mais o negócio. Então remendou o cano, resolveu. Aí você foi trabalhar, voltou pra casa, olhou, não tinha nada. Falou, agora resolveu. Dormiu, acordou no dia seguinte, não tinha nada. Só que aí, 2 dias, 3 dias depois, adivinha? Quem tava lá? Não é possível. Não é possível, cara. Você falou, não é pelo amor de possível, Deus. cara. Eu já gastei com o encanador aqui, puta que pariu, não é possível, cara. Até o cano já remendou e não vai, cara. Aí você, puta, vou tentar fazer aqui sozinho, não deu, fala, vou ter que chamar o encanador de novo. Aí, cara, vai ver o cano inteiro, da onde que esse cano dava, né? Vai lá no começo do cano, onde que isso foi a consequência de um cano pro outro, não sei o que, cara. Viu que tinha que trocar o tubo inteiro, trocar a junta, né? Que liga lá os canos. Pô, vou pegar uma junta elástica, porque a junta elástica é mais segura, aquela história toda. Foi numa loja de material de construção, Pelo amor de Deus. comprou, falou, já tá considerando até mudar de casa, né? Dor de cabeça. Aí, cara, trocou o tubo, trocou a junta, falou, nossa, agora ficou maravilhoso. Aí, cara, resolveu o problema. 2 dias foi, 3 dias foi, uma semana foi. 1 mês depois, quem que tá de volta na sua cozinha? Aí você já fica louco da vida. Eu contrato, sei lá, uma empresa de demolição, cara. Pronto. Aí resolve o problema. Cara, 1 mês depois, aquela desgraça. Aí, cara, qual a moral da história, né? Foi investigar de novo, viu que na verdade era uma coisa lá no vizinho seu, que quando você foi rastrear o cano lá do vizinho, o encanamento dele, que implicava num negócio lá que dava no seu tubo, na sua encanação, e aquilo causava o vazamento. Então tava lá no vizinho. Então assim, o buraco foi muito mais embaixo, né? Você foi cada vez cavocando um pouco mais. E aí o lance agora, a solução agora é negociar com o seu vizinho, né? E se ele não quiser pagar? É pra que não tá pingando na minha casa. E aí você vai tirar do seu bolso por um problema de vazamento lá do encanamento da casa dele. É aí, então assim, a gente chega que quanto mais a gente vai avançando, né, mais difícil, mais complexo se torna, né? Você ter uma conversa ali generativa com ele, acaba sendo mais difícil. Ou você vai ter que convencer esse cara a pagar, ou você vai tirar do seu bolso para pagar um problema que é dele. Então, quanto mais você avança nessa cadeia de causa e efeito, mais complexo se torna. Mas, por outro lado, se você conseguir resolver o problema, entrou num acordo, resolveu, quanto mais você avança nessa cadeia, né, de causa e efeito, mais eficaz a solução é. Se da primeira vez que você passou um paninho no chão lá, ou da segunda vez que você foi lá e remendou o teto, né? Se você já soubesse desde o começo tudo isso, você não ficaria remendando o teto com massinha. Você já ia no mesmo dia bater lá no seu vizinho. Já é com a caixa de bombom, já, né? Ô, meu querido vizinho, eu já passei por isso, tempo, né? Já o cara já ia desconfiar, né? Tá querendo agradar por algum motivo, mas o lance é esse, né? A moral dessa história, que a gente brincou, inventou um monte de coisa aqui, mas é isso, né? Tipo, a gente... Isso, cara, essa é uma gigante metáfora para um monte de coisas que a gente faz no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, né? Resolveu aqui, pô, passou um paninho aqui, uma semana depois, o que aconteceu? Mesma coisa. Aí passou um paninho aqui. A gente não vai até a raiz. Então, isso é visão holística, né? É você catucar ali e chegar até a raiz. Quanto mais você vai avançando, quanto mais profundo você vai, mais eficaz é a solução. Boa. Bizarro, cara. Isso aqui me lembra aquele exercício que a gente fez,
de Roda dos Futuros. Boa, Esse exercício é bizarro. Eu vou explicar aqui pra galera, que é o seguinte. Vamos lá que você queira implementar uma mudança, seja ela qual for. Quero implementar uma mudança. Aí o que eu faço? Boto lá no papel, essa mudança aqui. Aí eu vou pro primeiro nível das implicações dessa mudança. Então eu vou pensando, o que essa mudança pode implicar no meu redor? Ou seja, peguei da causa que é a mudança, e aí eu desenhei os possíveis efeitos dessa mudança. Mas não para por aí. Esses efeitos dessa primeira causa que é a mudança vão virar causa para outros efeitos. Entendeu? Ou seja, vai virar uma cadeia de causa e efeito ali, ó. Tudo conectado. E o que acontece, cara? Por isso que chama a roda dos futuros, chama a implicação das implicações também. Porque você vai, primeiro nível, implementei a mudança, tem lá um nível de implicação. E depois da implicação dessa implicação, qual é que vai ser? Aí vai outro exercício. E aí, quanto mais você cavoca, né, mais você vai ter esse mapa desgraçado gigante de todas as implicações possíveis daquela sua mudança. Uma mudança. Né? Uma mudancinha ali, ó. Isso é muito louco, né, cara? Esse exercício, cara, ele é muito poderoso, né? A primeira vez que eu fiz, explodiu a cabeça, assim. E eu diria que pode ser até uma mudança que você nem precisa ser o protagonista dela. Uma mudança que vai acontecer, que vai me afetar de alguma forma, mas não sou eu de fato que implemento. Serve o exercício também, né? Pra gente entender qualquer tipo de mudança em um sistema. O exemplo mais legal, que foi até quando eu tive contato pela primeira vez com isso, cara, que eu acho que nossa, esse é pra arrebentar mesmo a cabeça, assim. Foi um exercício pensando no que aconteceria quando a gente estivesse rodando aqui nas ruas e isso fosse, assim, a coisa mais normal do mundo, carro autônomo, que é uma tecnologia que a gente já vem falando, não é coisa nova, né? Já tem carro autônomo aí, teste há mais de 20 anos aí, né? Mas assim, os carros autônomos ainda não por muitos motivos, de economia, talvez a velocidade da internet, 4G, no 5G isso vai melhorar, e tem também, claro, um monte de resistência de grandes players, enfim, não é o que a gente vai entrar aqui, mas não é a realidade um monte de carro autônomo por aí, a gente sabe disso. E aí o exercício quando for realidade, o que vai acontecer? A gente começou a desenhar as implicações, né? A gente pode até fazer aqui, quais seriam as implicações? Então assim, sei lá, menos acidentes, a gente sabe que o robô dirige melhor que o ser humano, erra menos. Todos os carros no trânsito forem autônomos, muito menos acidente. Essa é uma implicação. Outra implicação seria, a gente vai ter que criar novas leis que hoje não existem. Se o robô for responsável por alguma coisa, por mais que tenha menos acidentes, se acontecer, quem é responsável e etc. Como é que regula? É uma outra implicação. Vai ter que surgir lei que não existe. Outra implicação, por exemplo, é que a gente vai ter mais tempo livre. Para, por exemplo, dormir, se eu acordo muito cedo e meu trabalho é longe, eu posso dormir enquanto tem um robô dirigindo para mim. Por que não? Se a pessoa que tem uma rotina apertada... Posso tomar um café da manhã, por exemplo, no próprio carro, né? Vai tomando um cafezinho da manhã no carro, vai mandando áudio de WhatsApp, vai lendo um livro, né? Vai assistindo Netflix. Boa. Então, uma outra implicação pode ser essa. O consumo de Netflix, por exemplo, vai aumentar. Quando a gente fala aqui de implicação, quando a gente fala de futuro... é sempre uma hipótese, né? Por isso que a gente desenha vários futuros possíveis. A gente não sabe com 100% de certeza se isso vai acontecer, mas é uma possível implicação que o consumo de Netflix, por exemplo, vai aumentar, né? Então a gente vai desenhando. Essas são as implicações. Algumas delas, a gente pode falar aqui de, dezenas. E daí, assim, vamos pegar uma que é, por exemplo, menos acidentes. É uma implicação. Quais são as implicações de terem menos acidentes? Vai ter menos gente batendo lá na porta do pronto-socorro, dos hospitais, num cenário de emergência. É uma hipótese, né? Sim. Tem menos gente sendo acidentada, né? Então tem menos gente agora com emergência, considerando que uma porcentagem, que eu não sei qual é, se é grande ou se é pequena, das pessoas que aparecem lá na emergência dos hospitais, são de acidente. Existe uma porcentagem, né? Não sei qual é. Então, vai ter menos gente morrendo nas emergências. Essa é uma implicação. De fato, menos acidente, menos gente que vai estar morrendo lá. E aí, talvez tenha menos gente passível de doar órgão. Por exemplo, se o cara que morreu ali em acidente, o órgão teoricamente está bom para doar. E olha que loucura que a gente já está falando aqui, né? De doação de órgão, né? Partiu lá do autônomo, tá em doação de órgão. Negócio louco, né? Então, assim, essa é uma possível implicação. É ter menos órgão para doar.
que aparentemente é uma coisa ruim, né? Mas, pô, é uma coisa ruim que menos gente vai morrer, seria um absurdo falar isso, né? Se menos gente vai morrer, isso é excelente. Mas, pô, vai ter menos gente doando órgão. Então, a visão holística, nesse caso, esse exercício, ele já traz uma visão mais polêmica, né? De que mesmo as coisas que são muito boas, às vezes ela tem um lado mínimo que para alguém pode ser negativo, ou vice-versa. E essa diminuição de órgãos disponíveis para doação pode implicar em um aumento, né, do contrabando de órgãos no mercado ilegal. Nossa. Olha só que loucura que a gente chega. De repente, uma coisa que era muito boa, que é diminuir o número de mortes, diminuir o número de acidentes, indiscutível, né? É óbvio que isso é uma coisa boa. Mas abre muito a cabeça esse exercício para pensar que até as coisas que são excelentes, elas podem ter algum lado negativo para alguém em algum contexto. Para alguém que precisaria de uma doação de órgão, pode ser uma coisa ruim. Isso aqui é um assunto super polêmico. Polêmico pra cacete. Falar que é ruim diminuir o número de mortes, pelo amor de Deus, cara. Não existe isso. Falar que isso é ruim, isso é ótimo. Mas para alguém que precise de um órgão, pode ser ruim e aí aumentar o número, né, de órgãos no contrabando, no mercado ilegal, abre muito a cabeça. Olha que coisa louca. Claro, de novo, a gente está falando de hipóteses aqui, porque a gente fala de futuro, né? E pode falar também que, sei lá, né? O número de assassinatos ia aumentar também, devido a essa oferta a mais no mercado ilegal, por exemplo. Né? Da onde vão vir esses órgãos dessa demanda? Essa demanda de órgão do mercado ilegal vai ter que vir de algum lugar. Nossa, isso é muito bizarro, cara, de falar. Dá até um aperto no estômago, assim, né, de falar. Mas é uma implicação. Aqui é muito mais sobre o exercício do que sobre a realidade em si, esse cenário de fato acontecendo. Tomara que essa parte ruim realmente não aconteça, né? Mas o exercício da gente pensar que a implementação de carro autônomo hoje, rodando em todo lugar, em todas as cidades, pode aumentar a demanda no mercado ilegal de órgãos, contrabando de órgãos. Nossa. Quem imagina isso, entendeu? Então esse é um exercício que ajuda muito a ampliar a nossa consciência, né? Uma coisa que eu mexo aqui pode, daqui quanto tempo, né? Amanhã começou a rodar carro autônomo aqui em todas as ruas de todos os lugares. Daqui quanto tempo, se é que vai acontecer, vai aumentar a demanda lá no mercado ilegal? Provavelmente não vai ser depois de amanhã. Então esse lance de entender que a causa e efeito estão muito separados e muito longe, mas pode ser a causa de uma causa, né? A raiz. Exato. Então esse exercício para mim é um baita de um ampliador de consciência, né? Bizarro, cara. E vem um negócio, por exemplo, cara, sei lá, imagina, ó, se da gente, né, do que você viu lá do exercício, por exemplo, de sair de um carro autônomo, entrou, por exemplo, num aumento de oferta de órgãos pelo mercado ilegal. Olha que loucura, né? Então você foi cavando, pegando implicação de um lado, implicação do outro, a implicação que era efeito virou causa, tal, aquela loucura, até chegar, lembrando que é uma hipótese, né? Um possível futuro ali, hipotético, tal. E, cara, isso, imagina o poder dessa ferramenta para fazer, por exemplo, política pública. Caralho, boa, hein? Para fazer política pública. Fala, pô, não, beleza, isso é um pouco subjetivo, porque depende também dos jogadores, né, cara? Depende muito da galera que tá jogando junto com você. Até outra sugestão, na verdade, se der pra jogar, joga junto com outras pessoas. Perfeito. Essa é a melhor dica, realmente. Joguem junto com outras pessoas. É muito legal, cara, muito legal, porque assim, porque você fica muito no teu mundo ali. Aí entra outra pessoa, e se for muito diferente de você, melhor ainda. Vai ficar bem mais rico o exercício em si. Que nem o Suricato falou, mais vale o exercício em si do que a própria sei lá, a própria hipótese, né? Mas imagina isso, esse poder na mão, por exemplo, de legislador. Mas, voltando à subjetividade, né, fala, poxa, mas isso aí você não tem como mensurar, né, cara? Como é que você vai fazer política pública com roda dos futuros? Não, concordo. Eu acho que o exercício é bom, mas existem, por exemplo, ferramentas que você pode fazer, por exemplo, você pode aplicar. Por exemplo, a análise do ciclo de vida.
para você entender, por exemplo, melhor a cadeia de um serviço, ou melhor a cadeia de um determinado produto. Porque eu sou legislador, eu vou falar, poxa, eu quero então melhorar a economia aqui da minha região, ou a economia do Brasil, por exemplo, mas eu quero melhorar ela de forma sustentável. Como é que eu faço isso? Você tem que ter indicador. Né? A análise do ciclo de vida ela te dá indicadores. E aí eu vou comparar. Isso é uma ferramenta, gente, é uma dentre várias. Mas é legal o pensamento de ciclo de vida, o pensamento da implicação das implicações, porque você consegue ver, por exemplo, vou dar exemplo da cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar, hoje em dia, o Brasil, eu acho que é o segundo exportador de etanol, por exemplo, os maiores produtores do mundo de etanol. E aí você fala, poxa, etanol é um combustível sustentável? Em comparação à gasolina, sim, com certeza. Mas ele é 100% sustentável? Se você for ver a cadeia do etanol inteira, velho, você vai ver que se utiliza muito diesel, muito fertilizante de fonte, por exemplo, não renovável. E aí você vai ver, poxa, o Brasil importa muito, muito fertilizante. Da onde vem? Como é que o estilo de produção lá? Poxa, olha só como é que eu consigo carregar o impacto lá da produção, por exemplo, no fertilizante está fora do meu país. Eu trago esse impacto para cá porque eu não quero saber só do final. Eu quero saber ali do berço, por exemplo, quando nasce a cana, o que eu faço, como é que o meu manejo lá com os recursos renováveis e não renováveis, para chegar no final de toda a produção e falar assim, esse etanol ele é sustentável em comparação a um combustível fóssil, porém, não se enganem, não é utópico, não é a maravilha das maravilhas, entendeu? Isso é legal porque te dá a chance de comparar com outras coisas, aí eu consigo falar, beleza, eu como legislador consigo escolher. Eu como legislador tenho essa cabeça, por exemplo. Isso ia ser muito louco, cara, muito louco, se as pessoas fossem formadas numa visão mais holística das coisas. E ainda mais os nossos políticos. Porque, poxa, a política serve para o quê? Para manter e para melhorar também o bem-estar da sociedade, cara. Com certeza. E como é que você melhora se você tá com aquela visão mais mecanicista da monocausa, por exemplo? Como é que você melhora pegando numa partezinha lá e falando, não, beleza. Como é que você melhora enxugando poça? Você não melhora enxugando poça, você melhora ir lá conversando com o teu vizinho, por exemplo, da história que você contou. Perfeito. Do exemplo que você fez, entendeu? Então, poxa, imagina, cara, eu imagino um mundo muito louco, onde que os políticos têm essa mentalidade mais holística. Tá? Eu não estou colocando aqui corrupção, nem nada no jogo. Estou colocando só a visão, né? A diferença entre você ter uma visão mais mecanicista ou a diferença de você ter uma visão mais holística, olhando mais para o todo tal, e para as implicações que aquela mudança, por exemplo, que você vai fazer vai implicar. Cara, me veio uma coisa na cabeça aqui, que eu, assim, ouvindo você falar, né, sobre esse contexto, na análise do ciclo de vida, no contexto da cana, do etanol, juntando isso também com a história da poça d'água, me parece, né, não sei se essa conclusão ela pode ser generalizada, mas que tudo, no fim das contas, quando a gente faz um exercício de visão holística, igual você falou, não existe uma visão holística utópica, senão a gente vai sempre voltar lá no Big Bang, no surgimento do universo. Tudo vai convergir para isso. Assim, análise holística, até onde importa medir, né? Sempre vai convergir, essa é a hipótese que eu estou levantando agora na minha reflexão. Sempre vai convergir para pessoas. Então, na história do vizinho, né, não importa a tecnologia, a ferramenta que a gente vai usar, cara, a poça d'água era lá conversar com o vizinho. Se eu construo um relacionamento bom com o meu vizinho, o problema já começou resolvido. No contexto da cana é mais complexo, mas eu poderia olhar, né? Pô, você vai fazer uma análise ambiental para quê? Para entender como é que essa consequência, etc, vai impactar. Beleza, é no meio ambiente, mas é na condição que o ser humano vive dentro do meio ambiente, né? O planeta em si ele não está em risco. O planeta está muito bem, né? Sem a gente ou com a gente. Ele vai conseguir se adaptar. Então, a análise ambiental, no fundo, é a análise para gente sobreviver aqui dentro desse planeta. É em torno de pessoa. Aí tem o lado social, né? Quem que trabalha nisso? Que condição que essas pessoas trabalham nisso?
que nível de consciência que essas pessoas estão criando esse tipo de política pública, né? Mais do que a consequência em si, é mais o exercício, né? Porque você fica bitolado naquilo, pô, tudo que eu vou fazer eu tenho que pensar na visão holística. Pensar na visão holística. Então você acaba construindo alguém ali, principalmente os legisladores, igual você falou, pessoas que estão ali treinadas para pensar de forma holística, né? Porque você não... Acho que a gente não... do dia pra noite... acordei holístico hoje. Nossa, hoje acordei com uma vontade de fazer um exercício de visão holística. Nossa, hoje... Hoje aqui, dormi aqui, né? Nossa, hoje acordei olhando todo, né? Acordei enxergando o todo aqui, né? Isso aí, cara, seria idiotice a gente acreditar nisso, né? Acordei holístico é foda. Então, assim, é mais um processo, né? Que a gente vai treinando aos poucos. Treina um pouco aqui, treina um pouco aqui. E aí você vai... Porra, agora eu tô entendendo que isso aqui faz sentido e você vai levando isso pra fora, pra outros contextos. E legisladores, a gente pode expandir isso pra todas as organizações, as empresas, todo o governo, escola, hospital, todas as pessoas, todos os relacionamentos entre pessoas. Por que não, né? Sempre construir isso, fazer esse exercício aí, né? Então, cara, eu acho que essa é uma provocação muito boa que você deixou aí, né? Principalmente pra política pública e etc. Nossa, fantástico, velho. Fantástico essa cerejinha do bolo que você deu pra gente aí. Puta que pariu, cara. Puta que pariu. Nossa. Passamos lá, cara, da definição. A parte que eu achei muito bizarra também foi a parte de relacionar carro autônomo com o mercado ilegal de órgãos, cara. Isso é muito louco. Que é isso, velho? Que é isso? E é isso que é legal, cara, deixar aí pra galera refletir um pouco, né, poxa, será que eu tenho esse pensamento mais sistêmico? Será que eu tô mesmo para resolver o problema aqui? Será que quando eu entro aqui eu tô tô preocupado com as relações, com as conexões entre as partes e tal? Eu consigo, antes de tudo, definir o que é parte, o que é todo? Consigo delimitar meu sistema legal? E, cara, a primeira parte da coisa é você saber em qual sistema você tá. Isso começa assim, passo zero. É você saber certinho, delimitar, saber a tua condição de contorno. Porque como é que você vai ter um pensamento sistêmico se não existe a caceta do sistema? Exato. Né? Então fica aí pra galera, assim, esse é um exercício muito, eu acho que é o ápice, assim, é a roda dos futuros, a gente dar essas sugestões também, e é vocês trabalharem no lugar onde vocês estiverem, com a família até, cara. Eu acho que eu vou fazer isso com a minha família, fazer um exercício de roda dos futuros com a minha família. Você falou de relacionamento, né? Fala assim, poxa, se eu mudar algum comportamento meu aqui, por exemplo, o que vai acontecer, o que pode acontecer com essas explicações da minha mudança de comportamento? Sei lá, vamos supor que eu comece a lavar a louça todos os dias. Tipo, eu lavo a louça ali de noite, por exemplo. Eu falei, não, beleza, eu vou lavar agora a louça todos os dias, em todos os lugares. É café da manhã, eu vou lavar. É almoço, eu vou lavar a louça. Entendeu? Aí o que acontece? As pessoas que moram comigo, por exemplo, vão ter mais tempo livre. E aí, por exemplo, uma pessoa que esteja, sei lá, estou chutando aqui, pesquisando sobre vai ter mais tempo livre para a pesquisa dela. Que isso pode impactar a simples decisão minha de falar assim, galera, seguinte, fiquem tranquilos, ninguém vai lavar a louça aqui, eu vou lavar. Isso vai implicar positivamente, por exemplo, para as outras pessoas que moram comigo, mas pode implicar negativamente pra caramba pra mim, porque eu não vou ter aquele tempo da louça mais disponível, por exemplo, pra minha pesquisa. Entende? Olha que louco. Tipo, a gente pode fazer pode ser pra comportamento, pode ser pra, sei lá, que a gente acabou de falar, de mudança de uma política pública, pode ser de uma tecnologia maluca, entendeu? Então, o que fica aí, assim, de sugestão pra galera, treinem, façam isso, é bem legal, né? A única pessoa que eu fiz aí foi o Suricato. Né, pra pegar mesmo, falar assim, puta, vamos fazer, a gente fez. Mas eu dei essa sugestão também, treinem, qualquer coisa, tô com dúvida em como é que faz, como é que começa, tal. Fala com a gente, pode falar. Comunidade, vambora, dá um toque, a gente também não é, né, o especialista em roda de futuro, roda do futuro, desculpa, mas a gente já fez. A gente pode dar umas dicas, tal, e façam, porque isso melhora muito a visão. Você fica com uma visão mais abrangente. Boa.
Até para reforçar esse propósito nosso de construir a comunidade, né? A gente vem desde sempre e acho que vale muito aqui reforçar de novo essa pegada que a gente tem de co-criar, né? Não é simplesmente vou fazer um conteúdo, vou jogar e vamos ver quem gosta. Mas, cara, vamos chamar as pessoas para fazer junto com a gente. Então, por que não? A gente pode até fazer depois uma roda dos futuros junto com a galera, considerando alguma hipótese X. A gente pode gravar uma roda dos futuros, né? Com a galera. A gente pode gravar e publicar. Aonde que a gente publicaria, meu porco? Agora vamos lá. Para quem ainda tá ouvindo aqui e ainda não tá acompanhando e seguindo a gente, aonde que a gente publicaria isso? Onde a gente publica tudo que a gente faz? Fala aí. Nossa. Aproveitando o gancho. Nossa, levantou a bolinha, cara, do ping-pong. Levantou pra cortar. Agora é só cortar. Primeira coisa, a galera que tá ouvindo aí a gente e tal, segue lá. Se não segue, segue lá no Instagram, @_Onisofia. Lá tem tudo que a gente faz, né? A gente tem ali os episódios em 8 plataformas e tal. Uma delas é Spotify. A gente tem o YouTube também, se vocês quiserem. Tá tudo lá no link da bio, tem um Linktree lá que vocês acessam. Vocês vão ver tudo certinho lá. E vambora, meu. Vamos seguir a gente aí. Vamos co-criar também. Eu sei que já falei isso num vídeo, vou falar de novo, até encher o saco. Vamos lá, porque a gente... não é só a gente querendo passar conhecimento, mas a gente quer absorver também. Isso é lindo demais. Da hora, cara. Vamos fazer um check-out, então, de como que a gente tá saindo, assim, além, né? Já falamos muita coisa aqui do sentimento que a gente ficou, mas acho que além disso aí, veio muita coisa aí no improviso, né? De que emergiu aí, de reflexão durante, e acho que essa, pra mim, que é a parte mais legal, né? A gente tem assim, seria legal falar disso. Depois, em cima, a gente constrói. Esse lance da política pública, achei muito legal também. Roda dos Futuros sempre explode muito a cabeça, né? Então, assim, não tem nem o que falar. Pode, cara. Torador de miolos. Essa é. E eu saio aqui, cara, curioso pra saber aí quem que vai se envolver com esse lance de Roda dos Futuros, que a gente tá recebendo um monte de feedback da galera no particular, né? Sempre tem gente que fala, me identifiquei com isso, ou apliquei isso. E também o que vai aparecer aí de próximos episódios aí que a gente também não sabe. Vamos deixar aí de surpresa aí, meu porco. Nossa, cara, eu tô saindo satisfeitíssimo, né? Ainda bem que eu consigo respirar lá em Andrômeda, cara. Então eu tô satisfeito. Eu também tô muito curioso pra saber. Eu tô querendo, na verdade, como é que seria a palavra, cara? Não é ansioso. É uma ansiedade legal, sabe? Uma excitação, por exemplo. Que eu tô querendo muito que isso aconteça. Que a galera jogue também. Que jogue com a gente também. Jogue, sei lá, com qualquer um que queira, né? Sugestão de novo. Joguem com um grupo. Acho isso muito foda, muito legal. E por que disso tudo? Só pra gente aumentar aí nosso poder de ver o sistema, ter a possibilidade de colocar um pé pra trás e olhar mais a grande imagem, tá ligado? Então, eu acho que é muito lindo por causa disso, cara. E por isso eu saio satisfeitíssimo, muito feliz. Boa. Então, galera, até a próxima. Instagram, lembrando, _Onisofia. E tamo junto aí. Valeu, meu porco. Fala, não sei se eu falei pra gente seguir o Instagram, o _Onisofia, eu cheguei a falar, não falaram, né? Ninguém falou ainda, né? Essa eu me despeço, galera. Falou! Valeu! 666 million ways to die.